Buongiorno, meu povo! Olha eu aqui de novo. Então, vim trazer um tema que é muito requisitado aqui no canal sobre o meu trabalho. Então, gente, esse é um assunto dos mais pedidos lá no Instagram. E aí eu tô assim, por que não gravar um vídeo? Mas aí vou gravar um vídeo pro YouTube, por causa que eu consigo fazer uma coisa mais completa do que eu conversar lá no Instagram sobre isso. Hoje eu tô aqui sozinha, até porque o assunto é um assunto que o Leandro não sabe tanto, porque o trabalho dele é completamente diferente do meu. E hoje ele tá trabalhando, então eu tô aqui em casa num dia chuvoso, eu tô assim, é hoje que eu vou gravar esse vídeo. E aí essa semana eu tinha colocado uma caixinha lá no Instagram para vocês responderem quais são as dúvidas principais sobre o meu trabalho e como que é trabalhar em fábrica aqui na Itália. Lembrando que no Brasil eu fazia uma coisa completamente diferente. Eu sou fonoaudióloga e atuei muito tempo em fonoaudiologia. Trabalhei com neonatal, eu fazia o teste da orelhinha e da linguinha. Trabalhei com criança em desenvolvimento, né, em todos os assuntos gerais. E trabalhei, que era a parte que eu mais amava de todas, que era com idosos. Principalmente pós-AVC, com Parkinson, alguma comorbidade que acaba precisando do tratamento fonoaudiológico. E enfim, quando eu vim para a Itália, eu pensei, né, o que eu vou fazer da minha vida? Por quê? Por que você não trabalha com a sua área, gente? Não descartei essa hipótese de trabalhar com minha área, mas foi uma escolha minha também de início não trabalhar com isso. Uma, porque eu precisava melhorar meu italiano e porque, né, gente, trabalhar com fono, sem falar bem, é quase uma coisa assim, impossível. Então, um dos motivos era esse, do idioma, melhorar o idioma. Outro motivo, eu quis também envolver um pouco mais na cultura, não que na minha área eu não envolveria, mas eu queria uma coisa mais básica, vamos dizer. E eu queria trabalhar logo. Então, peguei já um serviço que não precisasse de tanta burocracia, vamos dizer, porque para eu exercer a fonoaudiologia aqui, eu preciso fazer algumas conversões, eu preciso validar o meu diploma do Brasil. Então isso demanda tempo. Então se eu fosse esperar todo esse processo para aí sim começar a trabalhar, eu ia ficar muito tempo parada. E então por isso peguei um serviço completamente diferente do que eu sempre fiz na vida e vou contar um pouquinho para vocês agora. Então bora lá pro tema. Como eu falei, eu tinha deixado a caixinha de perguntas. E, gente, olha meu assistente de hoje. Isso aqui, gente, é a maior tecnologia do iPhone, tá? Sei nem que iPhone é esse. Eu acho que é o 6. Gente, olha, ele é velho de guerra, mas funciona. E ele que vai ser meu assistente, porque meu celular tá aí, ó. Gravando pra vocês. Então eu precisava de ler as perguntas em algum lugar. Lembrei do meu batalhador. E eu não sei nem porque eu trouxe isso aqui do Brasil, gente. Mas agora eu acabei de descobrir, né, pra que ele servia. Ele veio na mala, eu tô assim, vou levar, né? Vai que um dia eu preciso. E pronto, achei meu momento. Enfim, gente, vou começar do início então, né? Como encontrar a vaga? E como é o nome da função em italiano para pesquisar? Obrigada. Então, gente, eu encontrei a vaga, já tinha um mês que eu tava aqui na Itália. O primeiro mês a gente tirou pra turistar, fizemos as férias. E aí, no segundo mês, a gente tá assim, não, bora procurar alguma coisa, né? No caso eu, o Leandro tava esperando ainda dar entrada no permesso, sair minha residência. Eu já tinha bem certo assim na minha cabeça que eu queria começar tentando em fábrica e não em restaurante ou lojas, enfim. Por quê? Porque eu queria ter um horário mais normal de trabalho, porque restaurante a gente sabe que pode ser trabalho de madrugada, né? Ia lidar muito com o público também, não queria ter esse contato tão inicial com o meu idioma ruim. Lembrando que eu vim com uma base bem boa, viu, gente? Mas faltava acreditar em mim, diferente do Leandro, que sempre, né, deu a cara a tapa ali, vou falar. E eu acho que é o certo a se fazer. E aí eu me inscrevi nesse site, vou deixar qual que é o site aqui, direitinho, o símbolo do aplicativo também para vocês procurarem. E aí eu me inscrevi por lá e procurei no Google qual era o nome de uma função dentro da fábrica. Achei Magazziniere e achei operário. E aí eu comecei a me inscrever para os dois, porque eu sabia que eram os que menos tinham exigências de alguma coisa, de algum curso, enfim.
O Magazinieri, dependendo, precisa do patentino, que é aquela carteira de guiar o... Como que chama? Eu não sei o nome. Aquele negócio de empilhar as... Gente... Empilhar os paletes. Aquele carrinho, sabe? Que a pessoa guia e vai empilhando os paletes. Empilhadeira? Empilhar é empilhadeira. Enfim, eu não tinha feito ainda, né? Tinha pretensão de fazer lá no início. E aí eu fui e procurei as vagas que não tinham necessidade de praticamente nada. Algumas vagas pediam experiência, nem todas citavam esse ponto. E aí eu fui selecionando. Então, na hora que você joga lá no aplicativo, gente, aparece muita vaga. Você consegue delimitar a localização, onde, né, você quer. Eu colocava Torino e proximidades. Uma coisa que muitas pedem é carro. Você ter carro. E como eu fazia? Porque eu não tinha carro, né? E aí eu colocava que eu tinha. Porque, gente, pro brasileiro, nada é impossível. Não vai pedir carro lá. Como é que você vai chegar, Suzana? É não ficar fundó do Juda. Eu tinha uma bicicleta que já girou essa Itália, tanto que, meu Deus. Eu tinha perna, eu tinha um Google Maps, que pegava 200 trens para chegar no lugar. Pegava, mas chegava. E sem contar que depois que você começa, você conhece alguém, pergunta, você passa por ali, por aqui, por aqui. E aí vai ver você quando descola aquela caroninha, né? Enfim, gente, nada é impossível pra gente. Eu coloquei só pra eles não me eliminarem já de início. Porque se eu colocasse não, eles já falavam assim, bora, essa não. E aí eu fui olhando, né? Selecionando quais as que eu mais gostava e fiz um currículo. Então essa também já é uma pergunta, né? Já perguntou sobre currículo, falou aqui, ó, como vocês montaram o currículo de vocês para esse trabalho em específico? Eu montei um currículo, gente, tentando pensar na cabeça de quem ia me contratar, que é o que a gente precisa fazer. Porque, pensa só, realidade ali do momento. Uma estrangeira que não domina totalmente a língua e que não tem experiência em fábrica. Qual a chance deles me contratarem? E que é formada em fonoaudiologia. Filha, lógico que você não vai ser contratada. Eu nunca ia ser contratada. Então, o que eu fiz? Eu pensei com a cabeça de quem queria me contratar. O que a pessoa está esperando? Uma pessoa que pelo menos entenda, né, os comandos, ou seja, que tem pelo menos um domínio da língua. Por isso, o básico que eu tinha ajudou demais. Se eu não tivesse o básico, se eu tivesse 0, eu acho que eu não conseguiria a vaga. Porque eu não passaria na entrevista, né? E aí, então, coloquei a minha realidade da língua. Acho que a língua não tem como você mentir, né, gente? Porque chegar na entrevista vai mostrar a real. E pensei também na parte de citar minha graduação. Eu pensei assim, gente, eu acho que não vai dar certo. Porque o que meu chefe pode pensar, ou quem vai me contratar? Uma menina que é formada em fonoaudiologia, a vida inteira trabalhou só com fonoaudiologia. Qual a chance dela durar nesse emprego? A partir do momento que ela pegar ali um pouquinho do idioma melhor, ela vai sair daqui, ela não vai durar com a gente. E aí a gente vai ter um gasto com ela desnecessário. Se é que a gente pode contratar uma pessoa que pode ficar aqui durante 30 anos, né? Com um gasto fixo. Porque a contratação, gente, querendo ou não, toma muito dinheiro. Então, eles pensam bem quem vai contratar, né? Pra não ter um gasto desnecessário. E o que eu fiz com essa informação? Não citei minha graduação. Sim, não citei que eu era formada. Fui até o ensino médio. Citei só formação até o ensino médio, porque é o que eles precisavam. E minha experiência? Minha experiência, gente, esse é o ponto importante. E eu cito isso para todas as áreas que você for buscar. Pensa em tudo que você já fez na sua vida que pode contribuir para aquela área. E aí eu fui buscando lá no meu interior o que eu poderia ajudar naquela vaga como experiência, se é que eu não tinha experiência em realmente fábrica. Para quem não sabe, a gente já teve uma empresa no Brasil de cookies americanos. Então, é uma fábrica, uma mini fábrica, né? Produzia ali os cookies. E aí, o que eu fiz? Citei que eu fui funcionária na fábrica de cookies. Não citei que eu fui a dona, não citei, né, nada disso. Naquele momento, eu não queria mostrar nada além do que eles queriam, né? Então, eles queriam uma pessoa que tinha experiência, eu tinha experiência. Eu sei como que é trabalhar ali, na minha empresa.
Então, citei que eu fui funcionária, que eu sabia mexer com mercadoria, que eu sabia receber mercadoria, que eu sabia despachar mercadoria, que eu sabia mexer em estoque, que eu sabia mexer na produção, que eu sabia... Enfim, eu busquei tudo que ocorre numa fábrica e que realmente ocorria na nossa e citei ali. Só não citei que eu era dona, citei que eu era funcionária. Eles vão pegar o telefone aqui da Itália e ligar lá no Brasil e falar assim: oi, querida, a Suzana trabalhou com vocês? Não, gente, eles não vão fazer isso. Então, busque tudo que você já fez na vida que pode ajudar. Um exemplo, quando eu era bem nova, 15 anos, ou até menos ou mais, quando eu estava na escola, minha tia, minha madrinha, ela tinha uma papelaria. E aí eu sempre ajudei ela em épocas especiais, por exemplo, Natal, época de material escolar, Dia das Crianças. Sempre que a papelaria ficava muito lotada, porque ela vendia presentes também, ela vendia coisas assim. Então, sempre que a papelaria ia ficar muito lotada, ela me chamava para ajudar. Principalmente quando ela chegava de atacadista e tinha muito produto para precificar, enfim. Ela me chamava para ajudar. Eu ajudava como? Às vezes eu só pegava, ela falava assim: Suzana, pega o brinquedo tal. Eu ia lá, pegava o brinquedo, entregava para ela, ela precificava. Ajudei de alguma forma? Ajudei. Na época de Natal, eu ajudava a embrulhar presente. Eu ajudava até a vender. Então, mas foram coisas assim, bem simples e eu trabalhava pouco tempo. Nunca foi carteira assinada, nunca foi nada disso. Foi um trabalho ajudando mesmo, que eu gostava de estar ali com ela. E aí eu usei isso também como exemplo de experiência no meu currículo. Coloquei que eu sabia mexer com estoque de novo, que minha fábrica precisa, no caso, para o serviço de Magazinieri. Então eu acho que isso pode ter colaborado muito, essas experiências que eu citei, e acredito que foi o que talvez chamou a atenção deles, por eu ter alguma vivênciazinha, por mais que pouca. E beleza, passei dessa parte, mandei meu currículo, todas as vagas que eu gostei. E eu mandava, gente, todo santo dia eu abria aquele aplicativo e olhava se tinha vaga nova. E aparece sempre vagas novas. Então eu sempre selecionava lá, não, essa que eu já mandei, até porque fica marcado, essa que você já mandou e tudo. E aí essa que eu já mandei, essa aqui não, e mandava de novo, e mandava aquela, e depois quando vencia mandava não sei o quê. E quando você, me perguntaram também sobre agências, né? Quando você se cadastra por esse site, dependendo da vaga, se ela é por meio de agência, consequentemente você já está se inscrevendo nas agências. Que aqui funciona muito as agências. Para você entrar num emprego, é muito mais fácil você entrar por uma agência do que direto. Eu sempre falo isso no Instagram, quando eu falo alguma coisa da fábrica, o pessoal vem falar, não tem vaga aberta. Eu já aviso, gente, não adianta mandar currículo direto, procurar o nome da fábrica e mandar currículo para eles, que eles não olham. Lá na minha, pelo menos. Pode ter algumas que olham? Pode. Mas na minha, eles não pegam se não for por agência. Então, a chance de você ser contratado nesse setor é muito melhor por agências do que diretamente, tá? Então, não adianta me mandar mensagem no Instagram falando assim, ai, posso mandar meu currículo? Não. Não tem como. Não vai chegar para eles. Se chegar, eles não vão nem te dar bola. Então, se inscrevam nas agências, seleciona já um monte de agência. E eu escrevi em todas se falar. E em paralelo a isso, eu me inscrevia também como babá. Porque era uma coisa que talvez o meu currículo poderia ajudar muito, por eu ter experiência com criança na fono. E aí, nesse caso, eu citei sim que eu era formada em fonoaudiologia e que sempre tive experiência com desenvolvimento de criança, né? Mas citava o meu italiano básico, o que poderia prejudicar, porque às vezes, para você lidar com uma criança, você precisa estar com a língua melhor. E aí, então, em paralelo, eu tentei esses dois tipos de setores. A primeira coisa que eu consegui fazer entrevista foi para babá. Fiz entrevista com 3 famílias. E aí, uma delas eu cheguei até aí na casa, conheci as crianças, uma gracinha as crianças, foram uns amores, trouxeram bolo pra mim, enquanto eu conversava com os pais, cada hora eles traziam alguma coisa pra me agradar. Eu tenho certeza que teria sido muito legal trabalhar ali. Enfim, passou. E aí surgiu também uma entrevista pra Amazon, que a Amazon contrata bastante, é uma das que o pessoal consegue primeiro. Me avisaram que eu tinha passado na entrevista, mas que eu tinha que esperar o curso. Esse curso nunca chegou. Não, na verdade ele chegou, depois de 3 meses. E eu já estava trabalhando e falei que não.
E aí surgiu a oportunidade dessa que eu estou hoje. Que aí a moça me ligou, eu lembro que eu tava até no ônibus, gente, quando me ligava, meu coração parava, que eu tô assim, cara, eu nem sei falar direito. E aí atender telefone é muito ruim, né? Porque quando você olha no olho, na cara a cara, assim, com a pessoa, é uma coisa pra você desenvolver, quando você tá no início. Agora, quando você tá no telefone, já tem, dentro do ônibus ainda, gente, barulhento, tava chovendo no dia, aquele ônibus lotado, e eu ficava assim, ai meu Deus do céu, me ajuda a entender o que essa mulher tá falando. E aí, beleza, por fim ela falou que queria fazer uma videochamada comigo. Fiz a videochamada com ela também, morrendo. E o que eu fazia, gente? Ah, meu italiano é básico. Como que eu vou passar uma segurança assim pra pessoa? Eu estudava antes. Então, o que eu fiz? Eu pensei em quais poderiam ser as possíveis dúvidas da entrevistadora. Pesquisei no Google, traduzi tudo, como que eu precisava falar, pesquisei se estava certinho e tal. E escrevi num papel. Na hora da entrevista, como era, já que não era pessoalmente, né, que já foi mais fácil, era por vídeo, eu coloquei o papel do lado do vídeo. Então, qualquer pergunta que ela fizesse, se eu já tinha pensado naquela pergunta, eu já olhava ali, e conseguia responder mostrando super segurança. Lógico, ela viu que eu tava bem inicial. Mas ela viu também que eu pelo menos entendia as perguntas, que eu conseguia sobreviver numa fábrica entendendo os comandos, né? E aí foi isso. Eu fui chamada para entrevista pessoalmente, que aí era com o meu atual chefe. Gente, eu já fiz tanta coisa nessa vida que nem eu lembrava, né? Eu fiz entrevista também numa fábrica de panetone, na época. Me chamaram justamente por causa da fábrica de cookies. E a mulher ainda me falou que era por isso, porque eu já tinha experiência ali na parte, assim, de cozinha. E aí, fiz um teste e uma entrevista. Entrevista ok. Na hora do teste, era quem conseguia fazer mais rápido a embalagem. Gente, eu nunca tinha embalado um panetone. A mulher me explicou em 3 segundos como que eu tinha que fazer e mostrava até o jeito que eu tinha que pegar a etiqueta, do jeito que eu tinha que colar e não sei o que. E aí, beleza. Errei algumas vezes? Errei, mas fiz. Mas provavelmente teve alguém mais rápido que eu. Porque não deu certo a vaga. Era um trabalho temporário também, que era só na época do Natal mesmo, só pra embalar os panetones. E aí, me chamaram pra entrevista pessoalmente, fui lá. Aí foi com o meu chefe. O que eu fiz? A mesma coisa. Estudei tudo que eu poderia me perguntar. Praticamente eram as mesmas coisas que a mulher tinha perguntado na videochamada, mas poderia mudar poucas coisas, né? Por ser pessoalmente ali e tal. Mas gostaria de saber quem sou eu, por que eu tô na Itália, qual a experiência que eu já tive na vida, essas coisas assim. Não foi nada demais, assim, que eu não soubesse responder. E aí fiz a entrevista e passei. Consegui convencer com o meu italiano básico. E aí eu ia começar no dia seguinte. Então, começando, já dei toda a introdução. Gente, falei pra caramba, esse vídeo vai ter quantas horas? Ô, louco, meu. Aí a vaga que eu acabei conseguindo foi de operaia, não foi de Magaziniere. Magaziniere, pelo menos lá na minha fábrica, eu vejo que eles contratam muito mais homens do que mulher. Tá, então vamos falar agora do dia a dia, da função e dos turnos. Começando pelos turnos, no meu contrato prevê 3 turnos, que é manhã, tarde e noite, e de segunda a sábado. Porém, lá na minha empresa, graças a Deus, a gente faz de segunda a sexta. O sábado é só quando tem muita necessidade de trabalho e aí eles pedem quem pode ir. Também não é uma coisa obrigatória, mas é aquele voluntário obrigatório que você fica sem jeito de falar que não. Principalmente porque você é a mais nova ali, né? Então, já falei não algumas vezes, mas sempre que dá, eu tento ir no sábado. Mas, olha, ano passado, se a gente fez 2, 3 sábados, foi muito, no ano inteiro. Esse ano eu já fiz 1. Então, não é uma coisa, pelo menos lá na minha, não é uma coisa com frequência. Depende de cada empresa, né? Então, acaba que eu trabalho de segunda a sexta, o que é muito bom. E eu faço apenas o primeiro e o segundo turno. O primeiro turno é de 6 às 14, 6 da manhã às 14 da tarde. E o segundo turno é das 14 da tarde às 22 horas da noite.
O terceiro turno lá na empresa, ele é fixo. Então, ele é sempre as mesmas pessoas, elas não fazem a rotatividade. Diferente dos dois primeiros, que uma semana eu faço de manhã, uma semana eu faço à tarde. Uma semana de manhã, uma semana de tarde. Então, são duas turmas que vão revezando. E aí, o terceiro é fixo. Lembrando, né, gente, que isso é minha experiência. Cada fábrica é de um jeito. Qual a minha função? É operaia. E como que é? Lá na empresa, é um galpão bem grande. E aí, na parte que a gente fica, são divididos em 4 setores. Tem a parte de qualidade, né, que é desenvolver ali a qualidade do produto, enfim. Tem a parte da produção daquele produto, que é onde a máquina realmente imprime aquele produto, né? Lembrando que lá na fábrica a gente faz peças em plástico para a indústria automotiva. O nosso é mais voltado para o interior ali, parte de motor, enfim, a gente produz. O máximo que a gente produz ali de parte plástica que a gente vê é a capa do motor. Agora, aquela parte interna ali do carro, que é o painel em plástico, aquelas coisas, a gente não faz. A gente faz mais as partes miúdas e a capa de motor. Mas é tudo em plástico. Então, tem a parte de qualidade, tem a parte de produção, né, de fazer essas peças, de estampar essas peças. E tem a parte de testar se a peça deu certo e montar ela, porque nem sempre ela já imprime ela inteira. Às vezes tem que montar algumas partes dela para poder enviar para o cliente. E a outra parte, falei 3 partes, né? A outra parte que tem ali do lado é a oficina, para manutenção de alguma das coisas. E aí do lado de fora tem a parte no outro galpão, né? Tem a parte de entregas, logística, magaziniere, enfim. E aí eu trabalho tanto na parte de produção, que é a parte de imprimir ali as peças, né? De estampar as peças, quanto a parte de montar as peças. A parte da qualidade, tem as pessoas fixas da qualidade, mas quando eles precisam de alguma coisa, eu sou uma das pessoas que ajudam na parte. Então, se precisa olhar se alguma peça que a gente já produziu deu problema, geralmente, como eles são poucas pessoas, geralmente eles pedem a gente também. Então, mas não é todo mundo que faz, mas eu ajudo nessa parte, dependendo, tem umas pecinhas bem miudinhas, pena que eu não tenho nenhuma peça, né? Então, dependendo, tem umas pecinhas bem pequenininhas que a gente tem que olhar dentro delas se o buraquinho não veio fechado, coisa assim, essa é a parte da qualidade. É como que funciona a parte de produzir ali a peça. Geralmente são máquinas bem grandes, elas já pegam o material sozinha, elas fazem praticamente tudo sozinha. O que você precisa fazer é assim que a peça sai, você olhar se ela veio inteira, se ela tá íntegra, se não tá faltando nada e embalar. É só isso. Então, às vezes você fica com uma máquina só, dependendo da velocidade da máquina, ou você fica com 2, dependendo se são mais lentas. Pode até ficar com 5 máquinas, que são essas das pecinhas bem pequenininhas, porque você não precisa olhar todas as peças, a não ser que tenha dado algum problema. Mas se não deu problema durante o dia, você só precisa mesmo pegar aquele montante, colocar na caixa, pesar e pronto. É uma parte, vamos dizer, que eu acho mais corrida e cansativa, porque você tem que andar para um lado para o outro, dependendo de quantas máquinas você tá, vai cansar bastante. E principalmente se a máquina dá um problema no meio do dia e você já tá com várias. E aí sua vida vira um pepino. É isso. A parte de montagem, como que é? Essas peças que a gente produziu na outra parte chegam nessa, e nem todas, né? Só as que precisam montar. E aí a gente pega as peças, coloca numa máquina que vai ver se a peça foi produzida corretamente. Então coloca lá e faz o teste. Por exemplo, se é uma peça que vai passar óleo por dentro, ou se vai passar alguma pressão por dentro, você coloca na máquina, a máquina veda e passa a pressão dentro com ar, para ver se aquela peça que a gente produziu não vai dar problema quando for colocada num carro, né? E aí, se deu ok, você pega a peça, coloca geralmente umas tampas para tampar os buracos, para não acumular nenhuma sujeira durante o transporte e embala. Então, é basicamente essa parte de montagem lá embaixo. Ou às vezes você tem que colocar uns pininhos, ou às vezes você tem que colocar uma gominha, né, de vedação. São coisas assim.
mas a maioria ali você tem que colocar na máquina para fazer um teste. E é isso, basicamente, você embala do jeito que tem que ser, coloca as etiquetas certinhas, porque aí vai para a parte de despachar lá da Magaziniere, ele vai guardar e vai mandar para logística. Então, são essas partes. A parte de manutenção não é com a gente, né? Tem a oficina lá. E a parte de qualidade, igual eu falei, dependendo só do que você precisa, que você vai ajudar. Tem uma rotatividade? Depende. Tem gente que é mais fixo lá na empresa, só fica com tal máquina, principalmente as pessoas mais velhas. Tem 30 anos de experiência naquela máquina, então ela acaba ficando sempre naquela máquina ali, reveza entre poucas máquinas, sabe? E tem gente que sabe fazer de tudo ali dentro da empresa. Eu sou uma das pessoas que topa toda a obra e colocam para tudo quanto é lado daquela empresa. Então, às vezes eu fico de um lado, às vezes eu fico de outro, às vezes eu pego uma máquina, outro dia eu tô com outra. E eu prefiro assim, né? Porque não acaba não sendo uma coisa tão monótona de todo dia você saber o que você vai fazer igual. Não, eu revezo bastante ali dentro. E aí, como que funciona isso? Como que eu sei, né? O que eu vou fazer no dia? Na hora que eu chego na empresa, tem uma folha que eles colocam por dia com seu nome e sua função. Então, você já sabe que naquele dia você vai ficar responsável por aquela coisa ali. No dia seguinte, você já não sabe o que você vai fazer, né? No dia seguinte, na hora que você chegar, você vai ver. Então, você nunca sabe a semana toda qual vai ser a sua função ali. Então, vamos ver aqui. A carga horária minha são de 8 horas, né? Igual eu falei, de 6 às 14, 14 às 22. São 8 horas por dia. A gente tem 3 pausas no meio do dia, assim, de 2 em 2 horas. Geralmente a gente vai no banheiro, faz um lanche e tal. Mas a gente não tem a pausa de almoço, porque essas máquinas que eu citei, principalmente na parte da produção delas, elas não param. Então, precisa de alguém estar ali sempre olhando a máquina. Se a gente parar para almoçar, eles vão ter que desligar a máquina, o que é ruim para eles, porque na hora que religa, pode vir com algum problema na peça. E para isso a gente não faz horário de almoço, mas eles pagam essa hora que a gente não faz. Eles pagam a mais pra gente não fazer essa pausa. Pausa só de lanche e de ir ao banheiro. E você trabalha em pé, Suzana? Sim, gente. A maioria do tempo eu tô em pé, dependendo do que eu fizer, da máquina que eu estiver, e aí dá pra eu sentar. Igual ontem mesmo eu trabalhei em uma que eu só tinha que colocar uns pininhos numa pecinha e as tampinhas. E aí eu acabava ficando sempre no mesmo lugar, assim. Eu não precisava andar de um lado pro outro. Então eu ficava sentada. Porque aí eu tava e aí pra mim tava ok. Mas dependendo da máquina que você tá, você tem que pegar a peça aqui, colocar ela aqui, fazer aquilo ali. Você tem que ficar girando, não dá tempo de você sentar. Então acaba que você fica mais em pé mesmo. A maioria ali é em pé. Me perguntaram também assim, ó, nunca me inscrevi em vagas porque eu tenho medo. É operar máquinas perigosas e difíceis? A minha fábrica não é perigosa e nem difícil, né? Você não precisa mexer ali nos comandos mesmo da máquina, a gente não mexe. A gente tá ali só pegando o que ela já fez. Os comandos, quem mexe é o nosso chefe, o nosso supervisor ali. Então, qualquer problema que dá na máquina, ela vai disparar um alarme e aí ele que vai vir e vai olhar, entendeu? Você não vai precisar mexer em nada muito, né, que, ai meu Deus, se eu apertar esse botão aqui vai explodir. Não será responsabilidade sua. Pelo tipo de trabalho ali que a gente faz, o tipo de material e tudo, ele não tem risco de explosão, não tem alguma coisa desse tipo. Então, aqui eu trabalho não tem, mas logicamente, dependendo do que é, né, a fábrica, tem os riscos sim. Então, na hora de você se candidatar, vai falar lá de que é a fábrica e aí você pode pesquisar se tem algum risco ou não. Fiz exames ocupacionais sim, todo ano a gente faz, inclusive esse ano eu fiz tem 2 semanas e eu adoro o médico que vai lá. E eu acho o exame bem completo. A gente faz eletro, a vacinação se está precisando de alguma, principalmente tétano, capacidade respiratória, né? Pressão, ausculta, faz um monte de movimento para ver se você tá com a flexibilidade boa. Você fica uns 40 minutos com ele, assim, só da parte básica, dele perguntar um monte de coisa, dele fazer alguns testes com você. Então tem sim, lá na empresa tem. Costumam contratar pessoas com 50 anos, mais de 50 anos? Sim,
Não é a coisa mais comum, mas eu não vejo que eles limitam tanto idade, não. Não é só gente nova que eles contratam. Inclusive, eu sou a mais nova lá da empresa, mas porque a maioria tá lá aos 30 anos, né? E aí, quando eles contratam pessoas de tempo determinado, né, com contratos pequenos, eles pegam de tudo, gente. Inclusive, tem uma senhora lá que tem 62 anos. Ela é temporária e eles sempre chamam ela quando precisa. Você tem contato com as pessoas e pode conversar um pouco durante o trabalho? Na minha fábrica, sim. Principalmente quando você está naquelas máquinas pequenas de produção, você fica, por exemplo, você está com 3 máquinas aqui, a outra pessoa está com 3 ali, tem outra com outra aqui, tem uma com ali. Então a gente fica junto ali andando o tempo todo, conversando, bate um papinho, vai na máquina. Mas não é aquele momento que você sentar, bater um papo, né? Mas você tem tempo de trocar umas palavras ali, bater um papinho e tal. Na parte de baixo, que é a parte dos testes, né? Também, se tem mais gente trabalhando ali com você, dá tempo de bater um papo. Então eu sempre tenho contato com muita gente, sempre estou conversando com alguém. É realmente muito cansativo? Sim. Sim, é muito cansativo. Eu acho que assim, eu acostumei mais, mas até eu acostumar, gente, olha, eu não sei se é porque era muito diferente também do meu trabalho no Brasil, mas eu custei. Nas primeiras semanas tudo doía, tudo tava ruim, chorei horrores. Quem me ajudou muito foi a Yandra, que apareceu aqui no canal, né, já 2 vezes, do Destino Itália. Ela na época também trabalhava em fábrica, quando eu cheguei, e aí ela que falava, Suzana, fica firme, você vai aguentar e tudo. Aí ela fala, olha, coloca a meta de 3 meses de adaptação para você. Se depois desses 3 meses você não adaptar de jeito nenhum, ok, sai, procura outra coisa. Mas espera esses 3 meses, porque se você aguentar, aí você aguenta o resto. E foi. Eu acho que tudo pesa, né? O seu italiano não tá tão bom, você não comunicar tão bem assim, ser um trabalho completamente diferente do que você sempre fez, tá aprendendo ali uma nova função, uma nova cultura, com pessoas diferentes de você, e o tempo em pé também, porque igual eu falei, não é todo trabalho que dá pra sentar. Eu acho que foi um conjunto, né, de tudo assim, que ajudou a pesar não só o físico, mas o psicológico também. Mas hoje eu tô bem adaptada. Não que eu queira ficar lá todo dia, pra sempre, viu, gente? Deus que me livre. Eu quero sair de lá sim, mas por enquanto eu tenho meus objetivos e eu tenho pra mim o porquê que eu tô lá ainda. Então, tô de ver se tem mais alguma aqui que eu não respondi. Ah, tem 13º e 14º. Pra quem não sabe, aqui na Itália algumas empresas têm 14º além do 13º, gente. A minha, infelizmente, não. Mas a minha tem 13º. Ah, qual o tipo de contrato? Quando eu entrei, lógico que eu entrei com um contrato determinado. Aqui na Itália tem essa diferença, né, gente? Entre trabalho determinado e indeterminado. O determinado, geralmente ali tem uma faixa de tempo que você vai ficar. Quando eu entrei, eles faziam de 3 dias, que era um teste. Depois renovaram para 1 semana. Depois renovaram para 2 semanas. Depois eles ficaram um bom tempo me mantendo de 2 em 2 semanas, o que era péssimo, porque eu não sabia nem se no final do mês eu ia ainda estar trabalhando. Depois fez 1 mês, não sei o quê. Tem lugar que já faz, depois desses 3 dias de teste, já faz direto aí 3 meses, 6 meses. Eu não via pretensão nenhuma deles me contratarem indeterminado, por quê? Todo mundo lá fazia a caveira, que eles já chegavam e falavam assim, nem espera que eles vão fazer indeterminado, porque a última pessoa que eles contrataram indeterminado aqui já fazem 6 anos isso. Então, nunca mais eles contrataram ninguém. E foi depois de 2 anos que a pessoa estava trabalhando aqui. Então, nessa época eu tinha, sei lá, antes de 6 meses de trabalho. E eu ficava assim, nossa, vou ter que ficar aqui 2 anos para conseguir um trabalho indeterminado. Gente, eles fizeram um contrato indeterminado comigo depois de 6 meses que eu estava na empresa, quebrando todos os padrões. Porém, eles fizeram indeterminado comigo pela agência. O que eles fizeram? A empresa não podia, porque eles tinham o limite máximo lá de pessoas que eles podiam contratar diretamente com a empresa. Porque tem gente que entra pela agência e depois a empresa assume ela, né? Tira da agência e assume para a empresa. Você fica indeterminado da empresa. E aí o que eles fizeram? Eles não podiam mais, eles pediram a agência para me contratar indeterminado. Então eu sou indeterminada com a agência. Tem muita gente que faz isso, né? Que é indeterminado com a agência e aí fica ainda renovando com a empresa.
Então, de 1 em 1 ano, por exemplo, vai lá e renova com a empresa. Não, ele vai continuar aqui com a gente, ele vai continuar com a gente. Só que a empresa falou assim, não, mas a gente não quer perder ela. O que a gente vai fazer? Vai fazer um contrato longo com ela. Então, eu sou indeterminada da agência, mas fixa na empresa. Eu sou fixa, posso considerar fixa, porque meu contrato eles fizeram até 2099. Gente, eu morro e continuo trabalhando, misericórdia. Então, meu caso foi esse. Então, eles não têm esse tipo de renovação comigo, de todo ano renovar. Eles vão ter que renovar só em 2099. O que é bom? É bom porque se eu sou mandada embora por algum motivo, o que é bem difícil de acontecer, porque eles não gostam de mandar embora aqui, gente, porque pagam muita taxa, eu ainda sou indeterminada da agência. A agência procurou outro emprego pra mim. Eles procuram 3 vezes. Se eu negar 3 vezes, aí até o indeterminado eles cancelam. E enquanto eu estiver sem trabalho, a agência me paga também, pra eu não ficar sem salário. E acaba que eu tenho os mesmos direitos de todo mundo. A empresa assumiu, né? Então é a mesma coisa de todo mundo ali, eu ganho as mesmas coisas que eles, os benefícios que eles ganham, eu ganho, então não tem diferença não, nesse quesito. A desvantagem do contrato indeterminado aqui na Itália é que se você quer ser mandado embora, você nunca vai ser. Ou você pede demissão e sai sem seguro-desemprego, essas coisas, porque você que pediu a demissão, ou então você vai continuar lá para sempre. Isso é uma coisa muito ruim que eu vejo, porque muita gente trabalha bem mal lá na empresa, mas continua trabalhando, porque eles não vão mandar embora. As taxas que eles pagam para uma pessoa ser mandada embora é muito alta. Então, acaba que não vale a pena para eles, eles preferem manter uma pessoa. É como se fosse um concurso no Brasil de que você nunca será mandado embora, a não ser que você faça uma coisa muito grave, né? E aí é justa causa. Então, tem o benefício de você ter a segurança, né, de que você não será mandado embora, mas tem a desvantagem de você não ser mandado embora, se caso você queira. E é isso. Eu tô aqui, ó. Quando vence o contrato determinado e a fábrica quiser fazer um renovo, mas a gente não aceitar, tem os direitos ao seguro? Sim. Se é determinado e você não quiser aceitar renovo, você tem direito ao seguro, sim. Então, acho que eu respondi tudo. Se ficou alguma coisa, depois a gente faz uma parte 2 aí, né? Espero ter sanado algumas dúvidas aí da maioria de vocês, porque a gente chega, né, com aquela coisa, ai meu Deus, não sei nem como começar, não sei nem o que é isso. E eu era assim, porque meu mundo era completamente diferente desse, né? Mas é isso, não quero romantizar o trabalho em fábrica, porque não é. É um trabalho sim pesado, mas não é um trabalho, o meu não é um trabalho perigoso, mas é um trabalho básico, que eu falo assim, que eu não preciso raciocinar muito para trabalhar nele, mas é um trabalho que me dá um cansaço físico. Não que eu vá ficar lá, igual eu falei, pela vida inteira, mas até então eu tenho meus objetivos porque eu estou lá ainda. Então é isso, venham com a consciência do que espera, pesquisem bastante, joga no Google o que é, a gente trabalhar em uma fábrica. Infelizmente eu não posso filmar lá como que é, até que gostaria, né, de trazer umas filmagens de como é a fábrica para vocês, mas não posso. Lógico, tem dias ruins, tem dias bons. Uma coisa que eu acho muito boa é que eu nunca trago trabalho para casa. Aqui na Fono eu sempre tinha um trabalho para fazer em casa. Lá no saí da empresa, bati, passei meu cartão, acabou, né? Só no dia seguinte ou depois do final de semana. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. Espero que esse vídeo também não tenha ficado tão chato de assistir, porque acaba sendo maçante, né? Não tem muita coisa para mostrar, tô num lugar parado. É um vídeo informativo. Informativo é assim. Então ficamos por aqui. Se você chegou até aqui, comenta aí. Eu aprendi tudo sobre fábrica. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar sua curtida, deixa seu comentário contando se você já sabia disso, se você também trabalha, se você pretende trabalhar com isso, o que você achou de tudo, qual sua dúvida, enfim, deixe seu comentário aí pra gente, para que a gente consiga trazer mais conteúdos também pra vocês, tá bom? Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês.